Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 23. Uma libertação muito profunda Deus quer nos dar, creio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 23. Toda a igreja me ouve bem? Amém? Pensei que era algo espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 23. Quero pedir aos diáconos que removam todo aqui para o lado para entrar um pouco mais de vento, pessoal. Remove, encosta ele aqui, ó. Glória. Aleluia. 1 Coríntios 7, 23. Por um preço você foi comprado. Por um preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos a Ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Que a semente que será lançada nos corações, ninguém a possa tomar. Que não seja mais um culto, ó Deus, uma palestra motivacional, uma palestra espiritualizada, mas espírito e vida, verdade que liberta. E todo aquele, ó Deus, que abrir o seu coração será livre. Porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus, glória a Deus. Isso é uma palavra dura, né, irmão? Se eu conseguir terminar hoje, a gente termina. Senão, domingo que vem a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. O apóstolo Paulo dizendo, né, por um preço muito alto. Que preço? O preço do sacrifício do sangue de Jesus. Nós fomos comprados. Então, não se faça, não se torne, não vos torneis escravos de homens. Preste bem atenção na maneira que está escrito. Por um preço você foi comprado. Não se torne escravo de homem. Ou seja, só aqui já tem uma coisa direta da palavra de Deus. A única pessoa que se pode tornar escravo de homem é você mesmo. O homem, o outro ser humano, ele não tem o poder de escravizar você, a não ser que você se entregue a ele. Então não se transformem num escravo de homem. A igreja, de um modo geral, pregadores, cantores, todo mundo na igreja, tem algumas frases, né? Aquelas frases que a gente chama de frases de efeito, até eu elenquei algumas aqui. Você vai ver rapidamente isso, né? E quando se fala de libertação, muitas vezes entende-se demônios. Não entende-se que o pior inimigo somos nós mesmos. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, quero dizer algo a vocês. Tem muitas pessoas que não querem a libertação. Sabe por quê? Porque libertação gera responsabilidade. Eu não estou afim de ser homem de Deus, nada. Porque homem de Deus não é pregador. Homem de Deus não é um cara da igreja. Homem de Deus não é um cantor. Homem de Deus é alguém que é filho de Deus, está posicionado em Deus, ele sabe as suas responsabilidades em Deus. E responsabilidades em Deus, todos têm. Não sou eu que tenho. Porque a igreja, ela entrou nesse piche aí. Ela entrou nesse breu, nessa neblina. Que a única pessoa que tem responsabilidades aqui sou eu. Todo mundo aqui pode viver do jeito que quiser. Todo cristão verdadeiro, ele só pode ser chamado de cristão verdadeiro
quando ele sabe quem é, e quando sabe quem é, conhece as suas responsabilidades diante de Deus. Todos aqui têm responsabilidade diante de Deus. Por que muitas vezes a igreja enfraquece? Porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades, focam em alguém e lançam todas as responsabilidades sobre eles. Por exemplo, nós temos aqui líderes de casais. Então chegam os casais, e a grande questão dos problemas de casais passa por isso. Eu não estou dentro das minhas responsabilidades. Ela não está dentro das responsabilidades dela. Aí o que a gente faz? Transfere para eles. E o ministro de casal o que faz? Ele decodifica e devolve para você. Esse é o grande mistério. Então tem muita gente que a hora que ele entende o que é libertação, ele fala, melhor ficar na minha moita gospel, na minha moita evangélica, porque aqui todos me bajulam, todos me adulam, todos me abanam, todos me socorrem, todos acham que eu sou um coitado, que eu sou uma coitada, então eu vou perder isso, eu vou me tornar maduro espiritual, vou me tornar um adulto, um responsável diante de Deus? Ah, não, eu quero continuar tomando o leite, a mamadeira, que todos os irmãos têm que me dar toda hora, porque vocês sabem, né? Então, esse assunto que nós vamos começar hoje, começou há 2 semanas comigo, naquilo que eu estava falando sobre comentários de algumas pessoas, e fui orar a Deus, e Deus me corrigiu a respeito disso, e aquilo ali começou a se transformar numa coisa que vai para toda a igreja. Então vamos dar um título isso, quebrando a barreira humana, ou transpondo a barreira humana, ultrapassando a barreira humana. Quero te dizer em nome de Jesus, por que essa pessoa que está do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, ela é tão forte assim para você? A gente fala na igreja algumas frases, eu estou pregando aqui, aí vem aquela eloquência da pregação, que eu não estou nem aí para isso. Cara, aí vem no momento e aí as pessoas começam a dar um glória a Deus, aí eu começo a sentir aquele feedback feiticeiro. Aí eu já, os caras estão... É aqui que eu tenho que entrar. Ó. Já vi que a igreja está, aquele irmão ali, ele tá nessa pegada. Então eu vou dar outra martelada ali. E as pessoas vão dar glória a Deus, e os outros vão dar glória a Deus. E tem 3 chorando. Cara, já descobri o caminho. É aqui. Aí eu vou, e Deus já está lá. É para cá, rapaz. E eu já peguei aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem isso por aí ou não? Eu acho que sim, né? Aí daí... No meio disso tudo eu chego assim, irmãos, porque nós não somos servos de homens. É isso mesmo. Lançando espírito de rebeldia. Aí vem a pergunta, porque eu já falei todas essas coisas e Deus veio trazendo de volta para mim, né? Olha, se você não é servo, nós não servimos a homens, irmãos. Se você não serve a homens e serve a Deus, por que você sempre se apresenta diante desse Deus com mais desculpas do que vida? Essas frases que nós vamos dizendo no meio das músicas e das pregações, elas só arrebentam com a gente mesmo. Então quer dizer que porque nós não adoramos a homens. É lógico, todo mundo sabe disso. Bom, se você não adora a homens, se você não é idólatra do homem, por que você está preso a ele? Porque ele é tão forte na sua vida. Na minha vida não é não. Deixa eu terminar a pregação e no domingo você volta que você vai ver. Uma vez, há muito tempo atrás, numa das igrejas que eu pastoreei, tinha um cara que era um cara de Deus. Você pensa num cara de Deus. O cara pegava o microfone, pegava o violão, pregava, cantava. Olha, cara, conversar com ele era uma coisa boa. Muito legal mesmo. Cara, sabe aquele cara? Esse cara aí... Só que tinha uma questãozinha só. Quando uma pessoa de apenas 11 anos entrava dentro da sua casa, tudo aquilo caía no chão. Ele se tornava agressivo, violento e outras coisas mais. Aí você pensa, como que um homem, vírgula, e ainda por cima de Deus, pode entrar numa dessa?
E ele, num dos rolos lá dessas pessoas, falou: eu vou embora, eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber das coisas de Deus, não quero mais saber das coisas da minha família, eu vou sair fora porque eu não aguento isso. Eu peguei e falei para ele assim: deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Você é uma das pessoas mais fracas que eu já conheci em toda a minha vida. Ele falou: é por quê? Porque como é que pode uma criança de 11 anos juntar você pelos cabelos e sair arrastando você assim, ó? Como é que uma criança de 11 anos pode ter um poder tamanho sobre você que ele tira você de Deus? Como uma criança pode manipular você a uma tal maneira que quando ela entra dentro da sua casa, o seu dia acaba? Sabe aquelas pessoas que muitos têm visto? Eu estou uma benção. Se eu ver aquele irmão, acabou meu dia. Você é doente. Você precisa de libertação. Você adora homem, sim. Toda pessoa, escuta isso aqui, que eu ia mandar no final, mas não vai dar. Toda pessoa que sai do eixo de Deus por causa de outra pessoa é idólatra. Porque deu a ela um poder que só Deus tem. Então você é idólatra, se você passa por isso. Você precisa de libertação. Porque idolatria é um dos piores pecados que existe. Porque onde já se viu, você não serve a homens, não adoro a Deus, não sou escravo de homens, né? Vamos ler de novo, irmãos. Está vendo? Não somos escravos de homens. Muitas pessoas estão usando esses versículos para incitar uma rebeldia contra tudo que Deus colocou. Ele não está falando a partir da verdade, ele está falando a partir de uma ferida, de uma prisão espiritual na qual ele vive dentro. Então, se ele não vê a completa anarquia em todos os lugares, aquilo ali não é de Deus. Porque de Deus é ser livre, né? Aí pega aqui, não, porque você sabe, meu irmão, tem aquele outro versículo: aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Pessoal, não é nada disso que a Bíblia disse. Quando Paulo fala, aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade, não tem nada a ver com bagunça, grito, dar uma estrela na hora da adoração, sair aqui engatinhando, não tem nada a ver com isso. Nada. Muitas pessoas falam assim: olha, nessa igreja não tem liberdade. Por quê? Você está escravo do diabo até agora? Vem aqui na frente, nós vamos te libertar. As pessoas estão confundindo a liberdade da Bíblia. O que Paulo estava dizendo? Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque sobre alguém ou em alguém que o Espírito faz morada, significa que aquela pessoa nasceu de novo e está livre dos 3 piores poderes de escravidão: o pecado, o mundo e o diabo. É disto que Paulo está falando. Não é auê, não é fusarca, não, irmão. Porque eu fui lá naquela igreja lá, 4, 5 pessoas deu glória a Deus. Eu não tenho liberdade. Cara, acorda, vai. Não tem nada a ver isso com liberdade. Nada. A liberdade que a Bíblia fala é outra liberdade. Agora, eu já vi gente que querendo liberdade estava indo para a cadeia. Você quer ver? Olha, nesse lugar aqui não tem liberdade de Deus. O que ele está fazendo? O que ele está dizendo? Ele está falando, está propondo uma anarquia, onde ninguém pode falar nada para ele a respeito de: ei, espera um pouco, cara. As coisas têm limites. Deus é um Deus que impõe limites. Não é assim, irmão. A questão é que nós não vivemos contentes em Deus. É aí que está. É o que Paulo fala: não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Tem pessoas confundindo liberdade com isso. Então, quando eu estou falando liberdade, eu estou propondo, na verdade, um tipo de anarquia generalizada. Onde a hora que aparecer alguém dizer: ei, não, você não pode dizer isso, eu falo: ei, pessoal, é disso que eu estava falando, está vendo? Não há liberdade em Cristo aqui. Deixa eu te falar sobre a liberdade em Cristo. Por exemplo, Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... E depois, as pessoas não falam o que está escrito depois. Alguém sabe? Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E você vai achar
descanso para as vossas almas. Você quer um descanso para as vossas almas? Então você tem que estar na obediência de Cristo. Porque senão, eu vou matar. Quando eu estiver com raiva, eu vou matar. Quando eu olhar uma mulher bonita, um homem bonito, eu vou querer, eu vou pegar. E aí de alguém que dizer, ei, não pode fazer isso. Ei, cara, você está falando da liberdade do Senhor. Isso não é liberdade do Senhor, é escravidão do diabo, do pecado, isso aí, cara. A liberdade verdadeira é viver dentro dos limites que Jesus colocou com alegria e contente. Acontece, irmão, que a gente não está contente com Jesus, então ele tem que fazer essas coisas. Então essa questão aqui para nós trabalharmos. Vão ser 2 domingos que trata de libertação, mas eu preciso primeiro construir uma cama de entendimento para que depois a gente ataque os núcleos. Quantos estão entendendo isso? Porque se eu sair aqui atacando coisas, para alguns ainda vai ficar faltando. Então nós vamos construir a cama, uma cama de entendimento na palavra. E aí sim, depois com o seu entendimento alinhado, nós vamos atacar os alvos da alma. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Então vamos lá. O que acontece? Por que é quebrando a barreira humana? Existe um sem número de pessoas que, embora digam que adoram só a Deus, embora digam que servem só a Deus, na verdade são escravos de homens. Quando Paulo falou, não se torne escravo de homem, ele não estava querendo dizer, não obedeça nunca mais ninguém. Não é isso. É este tipo de escravidão que eu vou lhe mostrar. É uma escravidão camuflada. Onde você diz numa igreja, na sua casa, no seu trabalho, eu não sirvo a homens, não obedeço a ninguém, só obedeço a Deus. Mas, na verdade, você é muito escravo de homens. Eu poderia citar aqui a questão da reputação, por exemplo. A grande maioria das pessoas não está defendendo o seu caráter nem a sua santidade. Ele defende uma imagem que ele projetou de si mesmo para os outros admirarem, e isso tem o nome de reputação. Então, quando aquilo é atingido, dói em você, e aí você sai em defesa daquilo, não de Cristo, não de Jesus, não do Espírito. Quantos estão entendendo? Você sai em defesa daquilo, de uma imagem sua que é falsa. Por isso que eu pedi para eles voltarem e nós louvarmos com essa canção. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, é a minha realidade. Tu és o meu Pai, tu és o meu Abba. Eu pertenço a Ti, eu descanso em Ti, és tudo para mim, é a minha realidade. Tu és a minha realidade. Então vamos lá. Por exemplo, hoje tem nuvens e nuvens, né? Principalmente com o advento, né? O levantar dos chamados desigrejados. Que são desigrejados? São pessoas que se decepcionaram em alguma igreja e agora se levantaram como cavaleiros para destruir a igreja. Não vou nem adjetivar esse povo, mas o único adjetivo que eu podia dar é doença, doente, crônico. Porque ele não parte com o seu raciocínio, nem com o seu coração, a partir de Cristo Jesus. Não, é que eu estou doente e magoado, então eu vou atirar. Então essa massa de pessoas descontentes com a igreja, a falar pelos cantos da cidade e pelas reuniões aí, eles nunca, ou pelo menos a massiva maioria das vezes, não vem para um diálogo franco, um diálogo real. Eles ficam falando pelas espreitas, pelos cantos. Não para um diálogo franco, onde alguém pode perguntar, mas espere, por que você fala tão mal da igreja assim? O que é que aconteceu com você lá? Aí... E sabe o que a maioria vai dizer? Vai dizer que teve um problema com uma pessoa. E aí eu volto. Por que as pessoas são tão poderosas assim na sua vida? Deus nos fez a todos nós
e deu um lugar específico, especial a todos nós. Você e eu, cristãos, deveríamos saber lidar com o lugar de cada um, o ser especial de cada um. A gente não sabe. Então o que a gente faz? A gente tropeça, a gente cai. Porque Deus fez a todos nós. A grande maioria das pessoas estão saindo das igrejas porque problemas com as pessoas. Porque eu me senti ofendido pela Aline e pelo Rafael. Me senti ofendido, então eu vou embora. Pergunta, por que você se sentiu ofendido? O que foi que te fizeram mesmo? Sabe que eu encontrei com uma pessoa que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, que disse que alguém... Então, da medonha igreja que alguns têm pintado, nós poderíamos pintar quão medonho são as pessoas individualmente. Porque igreja, a que me consta, é uma composição, é uma comunidade de pessoas. Como disse um homem de Deus, eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu sou a igreja. Mas a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Isso é Bíblia. Dá um exemplo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Jesus não está falando de um número, 2 ou 3. Tem 2, aí já começou. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do senso de comunidade. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Estou o quê? Estou parado assim, estou aqui, pessoal, já cheguei, hein? Eu estou trabalhando neles e com eles. Por isso, para entender por que tem tanto... o fantasma chegou. Está querendo ser faz tempo. Por que na igreja tem tantos problemas? Porque Jesus está no meio dela. Essa você não esperava, né? Por que a igreja tem tantos problemas? Porque Jesus está no meio dela. Porque se Jesus, o libertador, o revelador dos nossos corações, mentes e intenções, não tivesse aqui, toda a minha maldade e a sua nos passaria despercebido de um do outro. Porque aquilo que o ser humano mais sabe fazer é camuflar quem ele verdadeiramente é e as suas intenções. Por isso, porque Jesus está aqui, as pedras vão quebrando na sua frente, inclusive a sua, que acha que a igreja não sei o quê. Olha, se você acha que você é tão bom assim, você é uma das pessoas que já criou uma imagem falsa de si mesmo. Faça um teste. Pegue 100 pedaços de papel, distribua para as pessoas, diga para ela, não precisa colocar o nome, e diga para ela escrever em 2 ou 3 linhas o que ela pensa sobre você. Você ficaria espantado em saber que você não é tão legal assim. Acorda. Nem eu. Houve um homem que disse em algum lugar, olha, você quer congregar na igreja, você tem que amar 2 pessoas. Uma é Jesus e a outra sou eu. Como é que você quer congregar aqui se não me ama? Mas já deram a volta nesse cara. Mas amém, irmão, não tem problema não. O apóstolo Paulo já ensinou assim, mesmo sendo odiado de vós, eu amando-vos ainda mais. É isso aí, O que o Paulo está falando? Eu não sou escravo de homem. Eu não me movimento, não me posiciono, não me transformo embasado no que os outros me passam, como se eles me levassem, eles moldassem a minha vida, o meu caráter, a minha posição. Não, meu posicionamento, caráter, pensamento, santidade vem de Deus. Vem de Deus. E não do, eu gosto de você, eu não gosto de você. É isso que o Paulo falou. Enquanto a igreja que ele mesmo fundou, a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, rebatia os próprios ensinos do apóstolo Paulo, odiando ele, não querendo que ele voltasse para a igreja, ele falou assim, não adianta, irmãos. Na sua segunda carta, escreve aí para o pessoal que me odeia da igreja aí, que enquanto eles me odeiam ainda mais, eu amo eles ainda mais. Já perderam, manda eles colocar a arma no chão. Você está entendendo? Então tem aquela questão, né?
Ah, eu gosto de estar na igreja porque as pessoas têm que dar exemplo na igreja. As pessoas têm que dar exemplo na igreja? Sim. Paulo, por exemplo, disse a Timóteo assim, ó, seja exemplo dos fiéis, torna-te padrão dos fiéis. O cristão tem que dar exemplo? Tem. Agora, há uma diferença entre dar exemplo e em ser o exemplo. O exemplo é Jesus. Nós damos exemplo. Agora, alguém diz, ah, mas você não deu exemplo ali, que você não me cumprimentou. É, tudo bem, você pegou um. Mas e as outras demais coisas que um monte de gente tem dado exemplo e você também não segue? Como é que fica isso aí? Quantos estão entendendo, irmãos? Então eu quero muitas vezes pegar a pessoa num tal exemplo que eu quero que ela dê, mas na verdade não existe uma verdadeira intenção ali. Na verdade, aquilo ali eu estou querendo armadilhar você. Eu estou querendo pegar você num ponto onde talvez Jesus ainda não te iluminou, num ponto de distração. Porque, irmãos, nessa questão de cumprimentar e saudar e beijar, existem pessoas maldosas? Existem. Agora, existem pessoas distraídas. Porque se nós fôssemos colocar uma lupa em cada um aqui, para pegar todas as vezes que você se distraiu, e tem a ver que a pessoa não está distraída e nem está maldosa, mas como eu sou escravo sentimental de homens, eu espero de você uma coisa, então vou te provar, cara, careca. A hora que você entrar ali, você tem que vir em mim, você tem que me abraçar, você tem que me... você tem que falar com essas palavras, porque se eu não ouvir, ai que coisa idiota, doente, se eu não ouvir de você, significa que não significa nada, só significa para você que precisa de libertação, que é escravo de homem, que está preso a isso, não significa nada. Porque fosse assim, irmão, por exemplo, minha mãe, eu sei que minha mãe me ama. Eu vou na casa dela um monte de vezes, ela me cumprimenta, oi, tudo bem, entre, fique, sente aqui, vai ali. Ô, querida, ela fala, já entrou, é de casa. Entrou, sentou, e aí, mãe, beleza, tal, etc. Mas eu não fico fazendo esses truques, todos entendendo, irmão? Eu não fico fazendo esses truquinhos com a minha mãe. Cheguei lá, hoje, por exemplo, aconteceu isso. Hoje nós fizemos um almoço lá na minha casa, vai receber os meus sogros aí. Amém, aleluia. Mas a minha mãe me ligou, você não vai vir almoçar aqui hoje? Eu falei, não vou, mãe. Mas semana passada ela não me ligou. Sabe por quê, gente? Porque significa que ela não me ama. Tem que fazer a campanha da chupeta gospel. Vamos botar um chupetão aqui, ó. Minha mãe não me ligou, não significa que ela me ama? Não, gente. Não é por aí que se mede. A não ser que você precise de libertação. A não ser que tenha uma escravidão de homens rolando aí. Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 2, sabe o que Jesus diz sobre isso aí que tu está falando? E ele vai dar o exemplo no tipo pior de pessoa que existia na época dele. Os fariseus religiosos. A elite religiosa. Ele vai dar esse exemplo para já apontar o negócio. Ele fala assim, ó, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e fariseus. 2. Prestem muita atenção no que eles falam, mas não copiem o seu estilo de viver. Porque dizem e não fazem. Nós temos um problema grave dentro da igreja da época, de líderes, cadeira de Moisés fala de liderança, que diziam e não faziam. Qual foi o apontamento de Jesus? Sai de Israel e vá adorar Baal. Vá para o carnaval de Cafarnaum. Vai por aí. Pau nos fariseus. Viva Jesus, abaixa os fariseus. É isso aí. Fogo no templo. Foi isso aí que ele falou, irmão? Não.
Prestem bem atenção no que ele diz. Mas não viva como ele vive. Então aqui já dá um tiro de escopeta nessa questão de, eu estou sumindo, eu estou não sei o quê, eu estou fraco, porque eu vi o irmão cair, porque eu vi o irmão errar. Isso é um absurdo, cara. Aí Jesus aqui, ó. E alguém diz, né, olha, isso aí é na época dos fariseus. Não, irmão, não. Hoje, aqui na Petra, nessa noite, quanto mais você se aproximasse de mim, mais você veria os meus defeitos. Mas aí que está, irmão, ter defeitos, parte da limitação do homem é uma coisa, ser maligno é outra coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisa que eu não consigo fazer, tem coisa que eu não sei, tem coisas que eu não consigo te servir porque o meu braço não alcança. Simples, defeitos de homem. Sabe o que Jesus falou? Preste bem atenção no que o cristiano está te pregando hoje. E siga a palavra que ele está te pregando hoje. E se você vê na vida dele, e verá, coisas que não condizem ou ainda não estão prontas, ou ainda não chegaram a ser, não desanime no seu coração por causa disso. Porque ele não é o seu salvador, sou eu que sou. Então essa daí já foi, irmão, para. Para de parar. Eu não estou, preste atenção, não estou dizendo de pessoas malignas, de índole má. Como diz a palavra, aquele que maquina maldade vai lá e faz. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que faltam, que não tem. Quantos aqui algum dia já acordaram, como diz assim, de pé esquerdo? Todo mundo. Ou você algum dia acordou sem um pé? Todo mundo acordou com o pé esquerdo. Essa foi boa, não? Tem uns irmãos aí que ficam analisando as minhas piadinhas rápidas, eles nunca gostam. Mas eu gosto, azar é seu. Sabe o pé esquerdo que a gente, cara, eu não acordei bem hoje não, já acordou meio assim, né? Como dizia a minha mãe, com o ovo virado. Não me peça explicação. Aí vem alguém e vai conversar com você naquela manhã que você já acordou meio azedo. Só que a pessoa, ela vem numa outra vibe, ela vem numa outra vibração, né? Aí você acordou no retiro, você já está assim, ó. Tá bom, depois nós ver isso aí. Aí o que você faz? Olha, você pega a vida inteira, uma vida de 40, 30, não sei quantos anos, mata 30, 40, não sei quantos anos de vida, e aponta em 5 minutos que você pegou uma... irmão, não faz isso aí não, gente. Isso é coisa de criança, pô. Quantos estão entendendo? Mas aquele dia não me deixaram cantar, então eu fiquei, E todos os dias que você cantou, esqueceu, miserável? Está com amnésia? E todos os dias que foi pago o preço, que foi tomado tapa no rosto, no seu lugar, você nem sabia, né? Aí você esqueceu. Quer apontar naquele, é aquela pessoa que pede, pinta a casa para mim, o cara vai lá e pinta a casa. Aí sabe aquele buraquinho do prego que fica, aquele que você não arrancou? Melhor, que você arrancou e dá uma... Aí a pessoa olha a parede, a casa toda, nossa, muito bom. Aí ele vê o buraco do... Pronto. A hora que ele vê o buraco do prego, cara, a casa some. E aquele buraco parece um buraco negro. Ele entra dentro do buraco. Existe gente assim ou não? Por que que eu não sou mais capaz de ver o maior? E só me concentro nos detalhes. E alguém poderia dizer, realmente tenho visto falhas em você. Isso é fácil. Qual é o papel do outro ser humano de Deus? Qual é o papel do irmão na minha vida? No tocante às minhas falhas. Número 1, criticar, apontar e abandonar Deus por causa delas. Número 2, ser o ministro de Deus na falha do Sérgio para que Deus complete através dele os seus desejos. O que você acha? Aonde o outro não é completo, entra eu na história.
Aonde o casal não está dando certo, entra um ministro, ele entra ali e faz isso aqui, ó. E não, você quer estar com problema, né? Tá, arregaça. Não, isso é coisa do diabo, cara. Então, quando você ver a falha do irmão, e você verá, porque ele também vê a sua, olha que novidade. Qual é o seu papel? Eu aprendi uma coisa. Tudo que eu passo a compreender e tudo que os meus olhos veem é minha responsabilidade. Eu estou no meio disso. É isso que significa não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se Deus mostrar algo a você a respeito da vida do outro, da igreja, ou sobre qualquer outro tipo de problema, não é para você escandalizar e falar, ai meu Deus, eu sabia, Satanás. Não, cara. Você é o agente de libertação ali. É ali que você tem que entrar. Ah, você viu o problema do outro? Sabe o que Deus está te dizendo? Eu mostrei para você para usar a sua vida para consertar aquilo. E não essa, ó, anotei mais uma. Estou com 5 dele. Nas 6, que 6 você sabe, né? É número de homem, então. Ah, cara. Libertação, doente, prisão, cadeia. É isso aí. Essa é a questão dos exemplos, né? A trágica, para muita gente, trágica passagem de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Não diga que ama a um Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Porque fazendo isso você é mentiroso, E mentiroso é filho do diabo. Onde que vai, ó? Eu já falei aqui na igreja, uma vez eu escutei a frase de um cara que particularmente eu não concordo com praticamente nada do que ele fala. Nem do que ele faz. Mas ele disse uma frase uma vez num programa de rádio, eu na hora fiquei injuriado. Ele falou assim, ó, Jesus é o caminho, escute, Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. Ah, irmão, na hora eu fiquei bravo, falei, esse herege de uma figa, filho do cão. O que você acha dessa frase? Amarrado. Ela é verdade, ela é verdadeira. O caminho que é Jesus tem vários pedágios. E é caro o pedágio, hein? É aquele pedágio que vai para Santos lá, aquele que é 14, não sei quanto. 20 agora, 24. Meu Deus. O pedágio é essa pessoa que está do seu lado. Olha para ele e fala assim, oi. E o pior, irmão, não é Nova Dutra, não é aquele tapetão, não é estrada de buraco. É coisa feia. Por que o irmão é o pedágio? Olha aí, ó. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o irmão que você vê. Você vai ter que passar, para você estar com Jesus mesmo, você vai ter que passar por pessoas. É isso que está dizendo aí. Você vai ter que, no caminho da sua vida, haverão pessoas que vão te ajudar muito. E pessoas que são colocadas ali estrategicamente para cobrar de você um preço, que é preço para você chegar onde você precisa chegar em Deus, só que tem que pagar, irmão. É o preço aí. É assim que é, meu. Ou a vida de todo mundo aqui é no Caribe. Até lá no Caribe você vai pegar um garçom que não entende a sua língua, você vai pedir Coca-Cola e vai trazer camarão. Aquele inseto marítimo maligno. Amém? É isso aí, cara. Estou falando isso porque eu não gosto de camarão, tá, irmão? E agora eu vou ensinar para você o que você faz na sua casa para uma pessoa que não pode comer camarão na Bíblia. Você pensa que eu não tenho? Vou ensinar. Hein? Essa frase parece estranha, mas as pessoas são o nosso pedágio. E tanto é verdade que por causa de gente você já deixou de orar. Eu já. Porque eu estava tão bravo com certas pessoas, ou tão triste, ou tão decepcionado, ou tão não sei lá o quê, que eu fui lá e cortei a linha de Deus. E a pergunta é, por quê? O que Deus te fez? Ah, Deus não me fez nada, não. Aí, ó, eu só adoro a Deus. Já caiu por terra. Eu só sirvo ao Senhor. Já caiu por terra. Uma pessoa te tira da comunicação com Deus? Você está triste?
em vez de orar, como diz a Bíblia, está alegre, cante louvores. Tem alguém triste? Faça orações. Não, você corta de Deus. E aí fica remoendo na alma todo aquele veneno, bebendo copos de veneno. Raiz de amargura é pouco. Tem muita gente que critica lá aquelas pessoas, né? Que fica tomando aquele, como é que chama aquele? Chá que vomita lá, ó. Não, santo daime, que de santo tem nada. O cara pega um raiz de mato lá, fala, bebe essa aí, os caras ficam tudo louco, vomitando, é Deus. Outro dia a gente conversa sobre isso, mas aquela é uma raiz, a raiz da ayahuasca. Só que tem uma coisa, né, irmãos? E a raiz de amargura que a gente está bebendo de litro e ninguém fala nada? A raiz de amargura, ela arrebenta com você e, segundo a Bíblia em Hebreus, ela perturba todos aqueles que estão à sua volta. Eu não sei aqui quem teve não uma oportunidade, né? Não sei quais pessoas aqui tiveram casos na sua família de ter pessoas dependentes, adictos, drogadictos, pessoas dependentes de química, drogado. Não sei quantos tem aqui. Mas se você tem alguém assim na sua família, você sabe que quando tem um drogado dentro da sua casa, uma pessoa viciada, escrava daquilo, ele está na dependência e a família está na codependência. Porque aquilo ali se torna igual um vórtice, igual um redemoinho. Toda a família vai ficar tracionada em cima daquela pessoa com aquele problema. A raiz de amargura, a Bíblia diz, ela faz isso. Então, quem não ama a Deus que não pode ver, ou melhor, quem diz que ama um Deus que não pode ver, não pode. Perdão. Quem não ama o irmão que vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê. E aí, não é meramente numa relação de ordenança, não é numa relação de fazer o que o outro quer que eu faça, que isso daí não é amor, isso aí é comércio, lembra? Troca é comércio. Eu tenho uma coisa que você quer e você tem uma coisa que eu quero. Eu te dou o que você quer e você me dá o que você quer, que eu quero. Isso se chama comércio. O amor a Deus e o amor ao irmão não é um amor baseado em comércio. Porque a relação estabelecida em comércio foi a relação de um tal querubim ungido, lá em Ezequiel 23 e Isaías 14, que era de Deus, amava Deus, estava lá com Deus. E a Bíblia diz assim, ó, na multidão dos seus comércios, o seu coração se encheu de violência, e Deus teve que expulsar você porque você se tornou o diabo. Quando é que qualquer um de nós pode se tornar um diabo? Quando o amor não é o amor como Deus diz que deve ser, mas é um amor de comércio. Eu gosto de você porque você tem coisas que me interessam, então é troca. Isso aí não é o amor de Jesus. O amor de Jesus está dentro da incondicional. Jesus ama porque o amor está nele. Deus é amor. Jesus não ama porque você está fazendo tudo bonitinho essa semana. Por isso que Paulo diz, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não essa semana que você orou todo dia, acho que Deus está me amando mais. Deus não ama você mais, Deus não ama você menos, Deus ama. Não há nada que você faça que vai fazer com que Ele te ame mais, nem que você desfaça que vai fazer com que Ele te ame menos. A questão é aquilo que você planta, você vai ter que colher. E a sua colheita não tem nada a ver com Deus ama você ou não. É aqui que a gente quebra as pernas, estão entendendo, irmãos? A gente vai passando uns momentos na vida, ai Deus, não, Deus fala, meu filho, não tem nada a ver com isso, eu continuo te amando, só que é o seguinte, você plantou essa árvore aí, cara. Agora, essa aqui é linda, irmão, vamos abrir lá. Aqui é mel, hein? Romanos 14 e Romanos 15, 2 capítulos. Não vou ler tudo, né? Essa semana vai estar lá no site, todo o estudo completo disso aqui.
Eu quero ler as cabeceiras, os primeiros versículos de Romanos 14 e Romanos 15. Olha como o ser humano, o outro, a presença dele é forte na sua vida por uma ordenança de Deus. Preste atenção. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Acolham o que é fraco na fé. Não para discutir opinião e discutir nada. Acolha. A ordem de Deus é a seguinte: acolha o fraco na fé. Quem é a pessoa espiritualmente forte? Não é o cara que prega eloquentemente de domingo. Não é o cara que vai tocando guitarra, vai ajoelhando, vai fazendo assim. Isso é espírito de Jimi Hendrix, isso aí, está fora. Não é nada disso. Sabe quem, para a Bíblia, é espiritualmente forte? Aquele que tem condição, por causa da sua força, de conviver em paz com aquele que não tem força como ele. É Bíblia, é Jesus. O forte, né, aquele, ó, pode falar que eu falo 10 versículos de cor agora. Isso é um papagaio, isso é um louro. O forte, diz a Bíblia, é aquele que, pela força de Deus que está construída nele, o fraco não lhe atrapalha, mas ele vê no fraco uma oportunidade dupla. Qual? Me fortalecer ainda mais e fortalecer a ele. Vocês estão entendendo, irmãos? É por aqui que você tem que ir, ó. Olha que lindo. Um crê que pode comer tudo, e o outro que só pode comer legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus também o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todo dia. Cada um tenha a opinião bem definida em sua mente. Quem distingue entre dia e dia, faz para Deus. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, sejamos do Senhor. Foi por isso que eu escrevi, foi precisamente para este fim que Jesus Cristo morreu, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Você, por que julga o seu irmão? Por que despreza o teu? Todos nós, atenção aqui, ó. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua confessará e dará louvores a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não julguemos mais uns aos outros, e nem ponha o propósito de ser pedra de tropeço ou escândalo ao seu irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo aquele para que considera dessa maneira, impura. Se por causa da comida o seu irmão entristece com você, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vou parar por aqui. A leitura é muito completa, ela é extensa, mas leia, irmão, isso, por favor, aprenda a viver. Sabe qual que é a raiz do nosso problema? A gente não sabe viver segundo Jesus em comunidade. A gente quer sair da nossa casa com todos os nossos achismos, vir para uma comunidade de um monte de gente diferente e estabelecer ali o que vivemos em casa. Isso está errado, irmão. Aqui não é a sua casa, nem a minha. Ninguém, diz a palavra, pode impor ao outro o estilo de vida que tem na sua vida, na sua família. Aqui não é isso. Aqui nós vivemos como? O que o texto está dizendo?
Nós devemos viver tomando cuidado com o outro. Aí vem aquela frase que você também já ouviu na igreja: eu não me interesso pelo que as pessoas pensam de mim. Você está errado. O cristão, ele se interessa pelo que os outros pensam dele, sim, senhor. Eu não estou falando pensamento de calúnia, eu não estou falando pensamento maligno, eu não estou falando pensamento de acusação, não. Eu estou falando pensamento que eles têm a respeito do nosso comportamento, das coisas que fazemos. Olha o que ele fala. Tem gente que pode comer de tudo. E tem gente que não come camarão, sou eu. Está falando aqui, quando você me convidar para sua casa, não coloca lá um prato de camarão, porque eu vou ficar ofendido com isso. E eu não vou nem entrar, inclusive. Só o cheiro já me põe para fora. Isso aqui é um exemplo dado na comida que vale para tudo. Eu já fui convidado, vou dar outro exemplo. Eu já fui convidado por igrejas que eu sei que são de uma linha que tem um tradicionalismo que pertence a eles. Por exemplo, a roupa social, terno, gravata. Já tem um monte de crentes aí, que estão na ignorância, chamando terno e gravata de religiosidade. Ai, meu Jesus. Irmão, religiosidade não tem nada a ver com a roupa que você veste, a não ser que você dê à roupa poderes que ela não tem. Aí sim. Mas isso aqui que o Paulo está falando, me convidaram para pregar numa igreja X. Lá o traje é esse. Por que que eu vou assim, meu Deus? Por que que eu vou aparecer lá na igreja dos irmãos, deste jeito que eu estou vestido aqui hoje? Se eu já sei que lá eles têm este costume, eu estou indo lá, de cabeça pensada, para ferir os irmãos. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque é a tradição deles, é a maneira deles. Pronto. Quando eu estava na África, lá da primeira viagem, eu fui em altos lugares quente, muito, esse calor que está fazendo aqui, lá parece brincadeira de criança. Mas eu estava de sapato social, calça social, camisa de botão fechada e de gravata em alguns lugares. Por que você não foi de bermuda? Porque lá ofende a religião deles, a maneira que eles veem as coisas. Para que eu vou chegar lá e fazer isso? Aqui já caiu por terra essa história de não estou nem aí com o que os irmãos pensam de mim. Não, está errado isso aí. Existe uma maneira que a palavra de Deus vai trazendo que a gente deve se comportar e ir libertando e transformando, porque isto é força espiritual. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Ele não tem problema de colocar terno e gravata. Ele também não tem problema de colocar uma bermuda e um chinelo para pregar em determinadas igrejas que é assim. O que é que não pode? O cara que usa a bermuda chamar o cara de terno e gravata de religioso. E o cara de terno e gravata chamar o que usa bermuda de mundano. É isso que não dá. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o cristão maduro, ele tem que saber para onde ele vai. Eu estou saindo daqui, vou para outra cidade, vou para a casa de alguém, vou para a igreja de alguém. Como é que eles vivem lá? Eles vivem dessa maneira. Então, dessa maneira eu vou me comportar. Qual que é o problema, cara? Você quer chegar lá dando pesada no negócio? Pá! Cara, eu prego sem camisa, porque isso é liberdade do Senhor. Não, isso é burrice sua. Isso é pecado seu. Isso aí é não se importar, como diz a Escritura, com aquele pelo qual Jesus deu a sua vida. Então tem que importar com o irmão, sim. Não é importar com frescura de irmão. Não é importar com desejo. Você vai vir na minha casa, ó. Calça lilás com flores cor de abóbora, chapéu panamá com 2 pelos de pavão, porque senão eu fico ofendido. Não, você é uma pessoa louca, você precisa de um remédio. Não é isso. Não é satisfazer desejos de pessoas. Não. É ir para um lugar compreendendo que o contexto ali não cabe a liberdade e o entendimento que você já tem
glória a Deus pelo entendimento que você já tem. Da liberdade, como ele falou assim, você já come de tudo, glória a Deus por isso, pelo seu entendimento. Agora, coloca mais uma pitada de entendimento para entender que o lugar que você vai, as pessoas não têm o entendimento que você tem. Então, por amor a Deus e por eles, você dá um passo atrás, coloca o terno num dia de calor e vai com Jesus. Amém? Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, parece que os ensinos entram em contradição, né, irmão? Você já viu que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:10? Se eu fosse servo de homens, não agradaria a Deus. Portanto, eu sou servo de Deus e não agrado a homens, né? Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo. Agora o mesmo apóstolo Paulo, olha aqui. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. É contradição? Não. O agradar o próximo, repito, não é fazer os desejos malucos da cabeça que as pessoas têm. Não é isso. Porque quando Paulo está falando lá que ele não agrada a homens, que ele serve a Deus, ele está falando dentro do contexto que os judaizantes estavam entrando com os rituais e o cerimonialismo da época da lei, da época de Moisés, dentro da religião, vamos dizer assim, da vida cristã. E o apóstolo Paulo falou, não, eu não vou me tornar servo de homem, eu não vou estar aqui para agradar a homens, ou seja, sair circuncidando as pessoas para ficar tudo bem. Ele falou, não é preciso mais circuncisão, a nossa circuncisão é do coração. Nós vivemos pela fé e não pela lei. Era isso que ele estava falando. Agora aqui ele está falando, olha, você é forte em Deus, suporte o fraco, acolha o fraco, seja agradável a Ele, no que é bom para a edificação, e não satisfazendo milindres. Sabe o que é milindre? É a pessoa melindrosa? Leia. Agrade o próximo naquilo que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Porque está escrito, as injúrias dos que me ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Amém? Verso 7. Acolham uns aos outros, como também Cristo o acolheu para a glória de Deus. Amém? Então aqui está falando do que, irmãos? Ó, essa maneira de viver que o cristão deve ter, para que em todos os momentos, como Paulo diz aqui, depois você lê o capítulo todo na sua casa, é maravilhoso, ele pudesse ganhar mais um para Jesus. Ele pudesse conquistar o coração de uma pessoa. É aqui que muita gente se perde. É aqui que você tem que ter um discernimento espiritual, uma coisa vinda de Deus para você não se perder. Para você saber o que é edificação, o que é uma presença edificadora, o que é a palavra edificadora e o que é satisfazer milindre dos outros. O milindre você escuta tudo e corta, e entra com a edificação. Mas não abandone uma pessoa porque ela é milindrosa. Repito, se você viu que ela é milindrosa, se você percebeu que uma pessoa é milindrosa, um crente, um homem, uma mulher, você percebeu, você viu, você é ministro de Deus para curar aquilo. E não para se afastar das pessoas. Inclusive crentes, cristãos, que andam se afastando de pessoas que dão problema, pessoas fracas na fé, pessoas que não entendem muito da Bíblia, pessoa que não canta direito, pessoa que não prega direito. Esses crentes que andam se afastando quando percebem falhas, defeitos ou limitações, eles estão declarando, nós somos tão fracos, que eu não posso permanecer num lugar ou num grupo onde aquele irmão está, porque
é muito forte para mim o que ele faz? Justamente, você acabou de assinar o seu atestado de fraqueza espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Você está entendendo isso? Porque eu tenho que seguir o exemplo. Então siga esse, o de Jesus. Você já leu Filipenses 2? Abre lá, irmão. Faz essa tatuagem nas suas costas, na sua testa. Filipenses 2. Vamos ver o exemplo de Jesus, então. Porque eu só sirvo a Deus. Ótimo. Ótimo. Você serve a Deus, né? Ótimo. Deu um maior tiro no pé. Filipenses 2. Filipenses 2, não. Filipenses 2? Cadê aquele texto, irmão? É Filipenses 2,15, não era? 2,5? Ótimo. Tenha em você, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Você quer? Eu só ando com Jesus, cara. Ótimo! É de você que a igreja precisa, você que só serve a Deus. É isso mesmo. Aparece então para nós e dá luz, faz favor. Mas aparece assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus e existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Por que ele se esvaziou? Para estar com um bando de mequetrefe, perna quebrada, que é a humanidade. Porque se Jesus vem como ele realmente é, ele mata você. Por isso que a Bíblia diz: as suas misericórdias, ó Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus vem como ele é, você e eu morremos diante da sua santidade e do seu poder. Então ele se esvazia. Por quê? Por causa de você e de mim, para habitar conosco. Assumiu forma de servo, tornou semelhança de homem. Ai, meu Deus do céu! Queria ter 10 horas de culto só para falar disso aqui, cara. Tenha em você a mesma coisa que havia em Jesus, certo? Entenderam? Entenderam? Que se esvaziou. Você julga ter alguma coisa? Você se julga espiritual? Você se julga um sabe-tudo? Você se julga um cara, um homem de Deus? Legal! Se esvazia para estar com os outros que não têm o que você tem. Foi isso que Jesus fez. Copia ele. Copia ele. Uma das características mais poderosas de Jesus é que ele esteve no nosso meio sem nos destruir. Ele foi e é a nossa salvação. Ele se esvaziou e, esse aqui eu gosto, ele, sendo Deus, se tornou em semelhança de quê? De quê, irmão? Está escrito aí? De homens. Aí você aparece e a única coisa que você não quer ser é homens. Eu não obedeço a homens. Eu não quero ser homens. Eu quero ser Deus, cara. Ótimo. Jesus veio não para tornar você Deus, não para tornar você um espírito aperfeiçoado, como algumas religiões estão falando aí, mas para transformar você no homem perfeito, na perfeita estatura de Cristo, na perfeita varonilidade de Jesus. Está lá em Efésios 4, do 11 até os 16. Deus não vem aqui transformar você em anjo, cara. Você nunca vai ser um anjo, porque anjo é anjo, ser humano é ser humano. Que as pessoas pensam, né? A gente vai para o céu, a gente vai virar anjo. Não, não vai virar anjo. Você vai ser homem perfeito. É isso. E tem gente que não quer ser homem mais. Mesmo. Mas é outro assunto. Isso é para outro dia. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele foi reconhecido em figura humana. Aí chega a gente, ó. O que é isso? Isso é espiritual, cara. Quando eu fico espiritual, eu fico assim, ó. Aí as pessoas ficam assim.
A Bíblia diz que em Jesus habita plenamente toda a plenitude da divindade. Ele era Deus. Você vê uma pessoa simples, você vê uma pessoa comedida, e você vê uma pessoa que o traidor, quando foi traí-lo, teve que sair no meio e dar um beijo no rosto dele para identificar ele no meio dos demais. Aí chega a gente, os palhaços da vez. Tudo que a gente não quer é ser identificado, é ser unido aos demais. Então tem que ter as cadeiras especiais, o altar especial, a roupa espiritual, as coisas que me diferem de você. Que as pessoas entram aqui nessa igreja aqui, deixa eu ver quem é o pastor. Aquele cara que não estou fazendo esse apontamento, destruindo o que eu acabei de pregar, mas infelizmente é uma mentalidade. Se alguém que nunca veio aqui, entra ali, e ele me vê conversando com a galera, desse jeito que eu estou vestido, estou muito bem vestido, muito obrigado. E aí ele vê um cara assim, ó, com um terno, uma gravata aqui sentado na frente, aquele sapato brilhoso. Não tem problema, irmão, tem um sapato brilhoso, não é isso? Assim, ó. Quem vocês acham que a maioria das pessoas dizem que é o pastor? Fala a verdade. Porque nós crescemos com a construção errada. Nós crescemos apontando a nossa cabeça para o errado. Jesus, sendo Deus, se transformou em servo, se esvaziou, foi reconhecido em figura humana para ficar no nosso meio. A gente quer ser Deus, ser demoníaco, isso é coisa do diabo, porque o diabo queria ser Deus. Foi o diabo que falou, eu quero ser Deus, eu subirei, assentarei no trono, acima dos mares, do céu, e serei o quê? Reconhecido como se fosse Deus. Arranca este lixo da tua cabeça. Você não é especial e não vai se tornar especial, porque agora você era uma coisa e agora você é outra, isso é bobeira. Quanto mais você sumir no meio dos seus irmãos, mais Cristo está trabalhando em você. Porque como diz João Batista em aquela canção, convém que ele cresça e eu suma, desapareça. Então, para Cristo aparecer em você, você tem que sumir no meio dos outros. Aí, isso é coisa linda do Evangelho, cara. Jesus foi reconhecido em figura humana. E tudo que a gente não quer é ser homem. A gente quer ser um... Ei, você... Por isso que eu já falei, vou repetir. Lembra dessa aí? Tinha. Não tem nenhum problema, irmãos. As pessoas me chamam de Cris. Tem gente que me chama de senhor. Tem gente que me chama de apóstolo. Tem gente que me chama de pastor. Tem gente que me chama de coisa pior aí na cidade. Só que tem uma coisa. Nem os que falam pior, nem os que falam melhor entram aqui dentro. O que eu ouço do meu pai. Teus pensamentos. Se eu me entregar à definição que os outros me dão, eu fico doente. Que tem gente que quer te colocar lá em cima. Mas saiba que por causa de muito açúcar, você fica diabético. Cuidado, hein? Eu só gosto de ficar com as pessoas que jogam açúcar em mim. Isso é bom, cara. Amém, irmão? Você recebeu a palavra? Glória a Deus. Deus te abençoe. Achei tudo isso uma porcaria. Deus te abençoe, a opinião sua. Nem a boa, nem a ruim entraram aqui, porque os seus pensamentos, ó Deus, me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Você está aí, irmão? Às vezes eu me sinto sozinho. No culto. Você já leu Romanos 13? Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E tudo aquilo de autoridade que foi constituído, foi por Deus constituído.
De sorte que quem resiste à autoridade resiste a Deus, porque foi Deus que constituiu. Do que é que Paulo estava falando? Do governo. Eu não sirvo a homem, se sirvo a Deus. Você está errado. Porque Deus colocou na terra gente para comandar você, para ser autoridade sobre a sua vida. Mas preste atenção. Se você tem uma coisa bem lá no fundo do seu coração, bem aquela que ninguém vê, só o Espírito Santo sabe. Que tipo de autoridade Deus poria sobre a sua vida? Pense. Aquela que você olha e fala assim, ó. É nóis, ó. Ó. T de Timóteo. T onde que está aqui, irmão? Mas tudo bem. Isso aí é que você não entendeu nada, né, irmão? Mas a Bíblia diz assim, ó, quem lê entende. Tem umas coisas que é só os espirituais, você não vai entender. Outro dia a gente fala. Que tipo de autoridade Deus poria sobre a sua vida, querendo o Senhor tratar a sua vida? Pense. Uma autoridade que você olha e admira e fala assim, olha, esse é o cara, hein? Você tem que ir lá na igreja nossa, você tem que ver o cara cantando, pregando, você tem que ver, rapaz, aquele cara lá, aquele lá, cantando. Olha, aquele rapaz pregando, aquele menino aí. Você já viu o orgulho? Fulano, você tem discipulado? Eu tenho. E você está discipulado por quem? Sou discipulado pelo Hélito, cara. Cara, discipula, cara. E você é discipulado por quem? Está discipulado ali pela tia Dorinha. Tem alguém chamado Dorinha aqui? Então é a Dorinha mesmo, a Dorinha. Dorinha é uma irmã, né? É boazinha, bonitinha. E você? Não, eu sou discipulado por ele, olha. Por isso que Jesus é Deus, né, cara? Ele falou assim, eu mesmo não batizo ninguém. O Paulo mesmo falou assim, eu batizei 2 ou 3 só para não ter problema na cabeça dos outros. O apóstolo Paulo falou isso. Você está pensando que esse problema é coisa de agora, irmão? 2000 anos. Já tem isso. Paulo falou, não vou batizar ninguém, porque a turma vai dizer assim, ei, você foi batizado por quem? Quem me batizou foi Apolo lá, legal, e você? Ele não sabe. Fala aí, conta para nós. Não, cara, adivinha aí, adivinha. Fui batizado por Paulo. Nossa. Você é amigo dele? A gente conversa de vez em quando. Vai tirar uma selfie? Para mim, eu tenho que, se Paulo tivesse aqui, ele deve ter um cajado com um pedaço de pau. Isso é daquela época, tinha isso, eles andavam. Né? Vai tirar uma selfie, Paulo já ia, o pau de selfie é o Paulo de selfie, ia já dar, e quebrar a câmera. Cara, que tipo de orgulho é este? É o que diz lá em 1 Coríntios 13, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, mas para com isso. É servo por meio do qual creste, não é nada, chega. Mas, o que tem acontecido hoje com muitas pessoas? Eu não obedeço nada e nem ninguém, então você está contrário à palavra de Deus. Por exemplo, Deus deu autoridade ao governo. Deus nos disse que nós devíamos ser sujeitos ao governo e aos governantes. Por isso que Paulo fala assim, né? Todo homem esteja sujeito à autoridade. Pedro fala, todos nós estejamos sujeitos às ordenanças das autoridades. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Ame o irmão. Honre o rei. Um cristão verdadeiro, ele não pode viver alheio a esse negócio. Mas quem é que? São homens. Eu não obedeço a homens. Não. Deus, para tratar o profundo do seu coração, põe pessoas sobre a sua vida para trabalhar com você mesmo. Porque você e eu não conseguiremos ser trabalhados no nível onde Deus quer, se quem está sobre nós é um ídolo. Deus vai lá e coloca sabe aquele irmão quebradinho? Que você vê assim, ó, vem participar do grupo, hein? O líder vai ser o
o irmão Zequinha. Tem algum Zequinha aqui? Então vai ser Zequinha. Aí você já chega assim. Está sendo difícil, viu, irmãos? Porque, vocês sabem, né? Eu tenho um conhecimento. Eu tenho um conhecimento, né? E é difícil para mim estar na liderança desse irmão, porque eu, né, irmão? Você entende, né? Eu tenho mais conhecimento que ele. Não. Você tem mais informação bíblica do que ele. Conhecimento está ligado a Jesus. E quem está ligado a Jesus anda em humildade. Então essa fala aí não bate. Quantos estão entendendo? E eu sou tão débil, eu sou tão fraco e tão cego, que eu não consigo ver que Jesus fez isso de propósito, para tratar o meu orgulho e me tornar semelhante a Ele, humilde de coração. Então Ele coloca um cara que sabe tocar nada em cima do ser, que sabe falar nada, que sabe dar o menos ensino. Só que é o seguinte, cara, ele tem um carisma, ele ganha pessoas, todo mundo quer estar perto dele. E de você? Ninguém quer. Aí você fica mais mordido ainda. Deus estabeleceu autoridades para que nós venhamos a obedecer. Um cara falou assim para mim uma vez: eu só obedeço a Deus, não a homens. Espiritual. Ah, é? Você obedece só a Deus e não a homens. Tá bom. Pega o seu carro, entra numa estrada, a hora que o polícia rodoviária fazer isso aqui para você, ó, você passa em cima dele, atropela ele, tá bom? Você não obedece a homens? Atropela a polícia rodoviária, acelera na blitz. Aí quando o guarda mandar você parar, você fala assim: eu só obedeço a Deus, cara! Lá na frente eles vão te prender. E lá na cadeia você vai aprender. Eu gosto dessas frases de gente que está ferido, machucado, que fica soltando. Sabe por que eu saí da igreja, cara? Porque eu só obedeço a Deus. Mas Deus está onde? No mundo? Segundo Apocalipse, Ele é aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus caminha na igreja, no meio da igreja, e Ele é visto através da igreja. Aqui para você, ó. Isso é conversinha. Deus estabeleceu autoridades humanas para trabalhar em nós. Deus estabeleceu a autoridade dos pais. Sim ou não, irmãos? O que lá diz Êxodo 20? Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Serão longos seus dias sobre a terra. A Bíblia também diz, Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque isso é bom diante de Deus. Não obedeça a homem. Seu pai é o quê? Um ET? Sua mãe é o quê? Vive na lua? Sua mãe é o quê? Um pavão? Não, é gente, né? Então Deus, olha quantos níveis, preste atenção, quantos níveis de autoridade humana, falha, pecadora, deficiente, Deus estabeleceu em cima de você, para te torcer mesmo, cara, é para te pegar. Pai e mãe, quantos filhos aqui já perceberam defeitos, limitações e falhas de papai e mamãe? E deixa eu te dizer uma coisa poderosa, quando você vê defeito, limitação e problema de papai e mamãe, de líderes, de pastor, não é para você desanimar, é nessa hora, olha isso aqui, irmão, escute isso em nome de Jesus, quando vocês verem as minhas falhas, defeitos e limitações, que não provém da maldade e da malignidade, mas da minha humanidade limitada, glorifiquem a Deus, porque só Ele é perfeito. Quando você vê que eu não sou tudo aquilo que você pensou, e tomara que você veja isso depressa, glorifique a Deus, não é para você... Ai, Papai Noel, quem acredita em Papai Noel aqui? Quem já acreditou em Papai Noel? Eu? Ninguém aqui, irmão, vocês são tudo crente, ora por mim no final, meu. Quem que já acreditou em Papai Noel? Eu já. Aí um dia, eu descobri que Papai Noel não existe. Pelo menos não aquele da lenda, né? Tem uns caras aí
pega esse trampo no fim do ano. É outra história. Sabe o que eu fiz? Peguei um revólver e dei um tiro na minha cabeça. Não, né? Quando eu descobri que aquilo lá não tinha nada a ver, que o Papai Noel era o meu pai, ou o meu tio, e ainda por cima meio calibrado, sabe o que eu fiz? Eu segui minha vida. Eu lancei fora aquela ilusão de criança e continuei minha vida e estou aqui. Mas as pessoas queriam que nós acreditássemos naquilo ali, porque tinha, né, a magia do Natal, essas coisas que as pessoas ficam falando aí. Mas não era. Coelhinho da Páscoa. Alguém? Você acreditava em tudo, hein? Até na Mara também, mas esse é outro assunto. Tem gente que esse é outro assunto, pode tratar outro dia da Mara. Mas olha, irmãos, Deus abençoe a irmã Mara, em nome de Jesus. Olha, não sei o que eu estou falando, Sérgio. Coelho da Páscoa. Tem gente que acredita até hoje que coelho bota ovo e de chocolate. Tem gente que não acredito mais nisso não. Mas você come, não é miserável? Eu não acredito, mas tudo que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Está chegando, hein, a Páscoa aí. Né? Então, irmãos, quando eu descobri, porque fui crescendo, que aquilo ali eram ilusões, eu não me matei, não me suicidei. E nem cheguei no meu pai, seu mentiroso, nunca mais quero, eu vou embora de casa. Porque o Papai não era você tinha o direito de fazer isso comigo. Eu esperava ele via pela chaminé. Aí meu pai, meu filho, nós não tem chaminé em casa. Não interessa, não mude de assunto. Não aconteceu nada disso. Simplesmente continuei minha vida, não é, irmãos? Não é? É isso que você tem que fazer. Quando você reconhecer no seu líder espiritual, no seu pai, as falhas que ele tem como pai, estou falando malignidade, lembre-se sempre disso. Sabe que você tem que levantar a mão para o céu e falar, pai, Senhor, hoje eu descobri que o meu pai e minha mãe não são super-homens como eu pensei um dia que eles fossem. Mas isso eu descobri não para envergonhá-los e para não tratá-los mais bem. Eu descobri, através daquilo que eles não podem me dar, porque eles são limitados, que existe o verdadeiro Pai, que esse é perfeito, e através das falhas e limitações dos meus pais, eu creio de uma maneira superior e descanso na perfeição do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmão, por causa disso? Aleluia! A Bíblia fala da autoridade dos maridos sobre as esposas. Isso é autoridade humana. Mulherada não gosta. Não existe outra maneira de Deus trabalhar profundamente o coração da mulher sem colocar um homem que não seja aquilo que você idealizou. E aí o problema está aqui, ó. Quem mandou você idealizar uma coisa que não é? É ilusão. Muita gente pensa, queria que ele chegasse num cavalo branco, com uma roupa daquela, igual dos Paquitos da Xuxa. Lembra aquelas roupas, Paquito? Aquele chapéu. Como é que é a roupa de soldadinho? Eu não sei como é que chama. É aquele lá. Quem viu, quem se lembra, lembra. Não lembra? Você é da turma da... Tem muita gente aqui que é da época do PlayStation. Então você não sabe o que é os Paquitos. É umas roupas estranhas. Aí você idealiza aquilo lá. Só que é o seguinte, irmão. Desculpa a expressão. Cavalo faz cocô. E agora uma revelação mais... Essa aqui agora vai libertar. O homem em cima do cavalo também faz. Como dizia o nosso filósofo aqui, fé demais não cheira bem. Fala da autoridade dos maridos, autoridade humana, autoridade do governo, autoridade dos pais, autoridade dos líderes da igreja, dos pastores, de todo mundo que está aqui. A Bíblia fala que Deus constitui sobre a igreja pastores, presbíteros, bispos, líderes,
para apacentar e cuidar da igreja de Deus. E que todo cristão, diz Hebreus, deve ser submisso a essas autoridades. Submisso às autoridades pastorais. Por dever de consciência e pela fé. Porque a minha submissão não está ligada ao desempenho daquela pessoa, mas a Deus que o colocou. Estão entendendo, irmãos? É aí que estão os pontos. A Bíblia fala de autoridade dos patrões. Quem trabalha para alguém aí? Levanta a mão. Quem trabalha para alguém? Você tem patrão? Pois é. Não vai dar tempo de nós tratarmos isso aqui hoje, mas a Bíblia fala que você honra a Deus, que você fala de Deus, que você transmite a Deus quando você honra os seus patrões. E o apóstolo Pedro vai mais fundo ainda e fala assim, ó, inclusive se o seu patrão não serve a Deus, inclusive se o seu patrão é um ímpio, você deve honrar a Deus trabalhando para Ele da melhor maneira possível. É trabalhando para Ele, não é entrando nas maracutaias dele. São duas coisas diferentes. Porque tem muita gente fazendo isso. Ai, eu não aceito a autoridade dos pastores, não aceito a autoridade dos meus líderes, mas lá na fábrica, lá não sei na onde você trabalha, você está lá no meio da turma que está falsificando nota fiscal. Você está no meio de um monte de sujeiras fora daqui, obedecendo o que é mal. Então toda a autoridade humana constituída por Deus, ela é de Deus, mas ela tem um limite. Qual é o limite? Quando qualquer autoridade humana, marido, pai, os pais para os filhos, os pastores, os líderes da igreja, o governo, ensinar e quiser guiar vocês aquilo que peca contra Deus, sai fora. Agora, se alguém dessas autoridades está te falando a palavra de Deus, você não obedece, o desobediente é você, o infiel é você, quem está desagradando a Deus é você, porque aquela autoridade é a autoridade de Deus para te abençoar. Olha, irmãos, vamos orar amanhã, não quero não. Você está desobedecendo, cara. Oração é coisa de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos evangelizar, vamos ajudar o próximo. Então, esse é o limite. Ananias e Safira, um casal, o marido ensinou a mulher a dar o golpe no Espírito Santo. Foram lá, os dois deram o golpe, morreu os dois. Mas primeiro morreu ele. Depois que morreu ele, chega a mulher, eles perguntam para a mulher, olha, por quanto foi mesmo que vocês venderam aquele terreno? Ou seja, Pedro estava dando uma chance de ela se arrepender. E ela não, ela concordou com o marido, falou, não, foi por tanto, morreu os dois. Então toda a autoridade humana, e são muitas, são limitadas. E são limitadas pelo quê? Pela indução ao pecado. E eu quero encerrar com isso. Na semana que vem nós vamos entrar mais essa faca aí. Hoje é só preparação da cama, né? Mas tem uma coisa. Mulheres, filhos, que por causa da consciência de Deus e porque estão sendo induzidos ao pecado, não vão obedecer os seus maridos, não vão obedecer os seus pais, não vão obedecer os seus pastores, não vão obedecer o governo, não vão obedecer as autoridades, por consciência de Deus, glorificam a Deus na fidelidade, mas vão pagar o preço com o homem. Porque o pai, muitas vezes o filho não concordou, o filho viu que o pai está falando alguma coisa que é pecado, não concordou, o pai vai castigar ele. A autoridade vai castigar você. Pare na blitz. Você parou. Não estou falando isso que é uma maneira geral, mas infelizmente acontece isso. Acontece nos púlpitos e acontece nas estradas. O guarda fala, está tudo certo, mas é o seguinte, você não tem alguma coisa para mim aí? Aí você sabe que isso é suborno, é crime, é errado, é contra Deus. Você fala assim, ó, não tem nada para te dar não, então eu vou te multar. Mas, seu guarda, não tem nenhum problema no meu carro. Ah, mas tem um problema aqui, ó, ele acha. E ele multa você, porque ele é um corrupto. Ele está numa posição de autoridade humana, mas ele está sendo um corrupto. Tem isso na estrada e tem isso nos púlpitos, tem isso dentro das casas, tem isso em todo lugar.
basta e cabe a você identificar isso. E não coadunar com aquele pecado, não ir junto. Você fala, eu não vou pagar suborno, eu não vou. Então vou te multar. Ele vai multar mesmo. Você paga 4, 5 vezes mais de multa que aquela pessoa corrupta te multou. Mas para um cristão verdadeiro, ele paga o preço que ele tiver. Mas ele não corrompe isso aqui, ó. A sua consciência para com Deus. O pau quebra com o marido em casa, quebra, mas a minha consciência está com Deus. Estou apanhando. O apóstolo Paulo várias vezes, Pedro, João, apanharam no sinédrio, apanharam dos fariseus, apanharam várias vezes. Por quê? Porque queriam pregar Jesus. É de lá que vem a frase de Atos 5. Atos 4 e Atos 5. Convém obedecer a Deus e não a homens. Quando? Quando esses homens, que eram para ser referenciais e instrumentos de Deus, se corrompem e querem me levar para o pecado. Eu não vou obedecê-los, não vou segui-los, mas por causa da autoridade e da posição que eles ainda têm, mesmo dentro da corrupção e do erro, eu estou passivo de castigo deles. Essa é a verdade. Você trabalha não sei aonde e o cara fala, ó, vamos entrar numa maracutaia aqui, vamos falsificar umas notas fiscais, vamos fazer aquele jogo, né? Vamos lá entregar um sorvete, você coloca 2 caixas, aí tira meia caixa, não sei o quê. Sempre tem uma maneira de ganhar um dinheiro do patrão. Aí você fala, eu não vou fazer isso. Todo mundo, por que todo mundo faz? Porque eu sou cristão. Então, cara, é o seguinte, não vai dar para você trabalhar com a gente. Tá bom, perdi o emprego. Isso é uma realidade, irmãos. Eu conheço muita gente que foi mandada embora de emprego porque foi fiel a Deus. Mas é inimaginavelmente mais recompensador ser fiel a Deus do que continuar no emprego e indo para o inferno. Se coloque de pé em nome de Jesus.